Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h07 e fazemos contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifora, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Bom dia, Ana Rosa. É um prazer mais uma vez participar do Bom Dia Brasil Atual. Opa, a gente que agradece a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Uchoa. Temos vários pontos para tratar, mas primeiro eu queria começar com a questão da lei do abuso de autoridade, né? Ela que passou a vigorar a partir do dia 3, apesar de muita resistência de integrantes do nosso sistema de justiça, em especial alguns juízes. Eu queria que você falasse a respeito da importância dessa lei e também do porquê de alguns integrantes resistirem à implementação dela. Olha, Glauco, a lei de abuso de autoridade ela não tem absolutamente nada demais. Ela apenas leva para uma situação em que se visibiliza um cenário em que o abuso de autoridade ele pode acontecer não só no executivo, mas também no judiciário, também no parlamento e também nos órgãos de controle e tribunais de contas. Eu vejo que há uma certa resistência, sobretudo de membros do judiciário ou ex-membros do judiciário, como deixando bem claramente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque são pessoas que vêm com uma cultura de autoritarismo de sistematicamente violar essas garantias que deveriam ser garantias de cumprimento normal. Por exemplo, você não se exceder em não pensar duas vezes antes de conceder um habeas corpus, quando deveria conceder, ou um relaxamento de uma prisão, não decretar uma prisão, uma condução coercitiva manifestamente ilegal, não quebrar o sigilo telefônico sem uma autorização judicial. Então, a resistência ela parte dessas pessoas que acham que o Brasil deve ser um Estado totalmente sem lei e que elas, por si só, podem ter o juízo final sobre esse tipo de ação. Mas a lei de abuso de autoridade ela não tem absolutamente nada de destoante com a normalidade que pressupõe a Constituição e seus fundamentos. Por isso que eu acho que foi um avanço civilizatório a aprovação da lei em setembro, salvo engano, do ano passado, que começou a viger agora no início desse mês de janeiro. E existem alguns aspectos dessa lei, né? Vendo aqui, Uchoa, por exemplo, as autoridades não podem divulgar em suas próprias mídias e para a imprensa imagens do investigado ou acusado. A lei também proíbe as autoridades de divulgar imagens sem relação com a prova que se pretenda produzir e que expõem a intimidade ou a vida privada ou que ferem a honra ou a imagem da pessoa que está sendo investigada. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, programas policiais que vivem disso, né? Na verdade, as pessoas são expostas e, na verdade, essa privacidade já era protegida por outros dispositivos legais, só que não existia essa tipificação como está aqui na lei de abuso de autoridade. Então isso de fato é um avanço, não, Uchoa? Pois é, veja bem, Glauco, isso aí é um problema ético, né? Na verdade, já deveria ter partido do próprio jornalismo essa concepção de que você não pode teatralizar uma situação que pode gerar um prejuízo na vida de alguém que pode estar sendo, inclusive, acusado de forma injusta, porque a teatralização leva para dentro do processo um clamor popular completamente desvinculado daquilo que vai ser discutido ou comprovado nos autos. A lei de abuso de autoridade, ela esclarece esse tipo de ponto que deveria ser natural. Então, assim, o que é que tem de mais nisso? Não tem absolutamente nada de mais, ela só evita que haja uma teatralização, ou seja, que se cria um cenário de lúdico em cima de algo que não é bonito, né? É uma ação que pode ser um crime ou uma ação que supostamente pode ser um crime que precisa ser elucidado e não levado para as telas como se fosse um motivo apenas para alavancar a audiência. A lei de abuso de autoridade ela
eu acho que é um eufemismo, né? Ela nem precisava haver. Em outros países, certamente, ela não existe, porque pela própria interpretação sistemática de um contexto constitucional numa Constituição como a nossa, que já reserva às garantias fundamentais certas prerrogativas de defesa, isso aí nem precisaria estar claro. Já pensou? A lei de abuso de autoridade, ela criminaliza, por exemplo, a violação da prerrogativa do advogado. Isso aí não precisaria sequer chegar ao ponto de se estabelecer uma lei. É lógico que o advogado ele tem que ter o direito de defender o seu cliente dentro da confidencialidade, com as garantias do tratamento legal, com a garantia do tratamento que a própria legislação da advocacia já estabelece. Por que a lei de autoridade coloca isso de forma clara? Porque vem sendo sistematicamente descumprido no Brasil. E vendo aqui alguns pontos, por exemplo, como esse aqui da divulgação de imagens ou de outros fatos, sem relação com a prova que se pretenda produzir e que exponham a intimidade, a gente inevitavelmente lembra, por exemplo, da postura do juiz Sérgio Moro, que divulgou não só um grampo captado ali de forma ilegal, depois isso foi comprovado, mas também outros grampos relacionados à família do ex-presidente Lula que expunham a intimidade de pessoas que sequer eram investigadas. Ou seja, a lei de abuso de autoridade ela vem também para tipificar uma conduta, como você diz, Uchoa, já deveria não existir. Assim, no caso específico que você está citando, foi uma autorização, foi uma liberação de um áudio, né, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, porque era um áudio com a presidente da República, um áudio que não dizia absolutamente nada, em que apenas a Dilma estava confirmando para o Lula que ele seria convidado para ser o ministro-chefe da Casa Civil dela, que talvez, talvez não, certamente, levaria a presidenta Dilma àquela situação de governabilidade que naquele momento ela estava com muita dificuldade. Na verdade, a divulgação do áudio do ministro Sérgio Moro, ela turbinou um impeachment que sequer aconteceria se não tivesse havido aquela conduta que a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia já concluiu como uma conduta criminosa, né? Porque foi sem autorização legal, no final ele apenas pediu escusas e ficou por isso, né? Como se aquilo não tivesse causado um grande transtorno na vida republicana nacional, um clima de instabilidade que depois gerou todas as consequências que aí está o povo brasileiro sendo sacrificado diuturnamente no valor do ônibus, no valor do gás, no valor da energia, na crise da soberania, do desrespeito à imagem do Brasil internacionalmente, tudo isso que aconteceu. E no caso da lei de abuso de autoridade, né, muita gente, muitos integrantes do sistema de justiça, em especial do judiciário mesmo, falavam, né, da possibilidade do magistrado, por exemplo, ter cerceada a sua liberdade. Mas o que a gente vê, por exemplo, em relação a uma decisão que foi aqui propalada ontem, né, pelo desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, parece que a liberdade de interpretação continua bastante ampliada, né, elevada, Uchoa, porque ele determinou que o especial de Natal do Porta dos Fundos, veiculado pela Netflix, seja retirado do ar. A decisão diz o seguinte: é mais adequado e benéfico não só para o Porta dos Fundos, no caso, que para sua segurança, que na verdade ele fosse retirado do ar. Como é que você vê o fundamento dessa decisão? Como que você vê essa determinação judicial, Uchoa? O problema da decisão do desembargador, Glauco, é que a Constituição do Brasil, no artigo 5º, inciso 9, ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, não existe censura no Brasil. A decisão do desembargador, que foi uma ponderação em que ele refletiu os seus valores, né, e não os valores que estão defesos na Constituição, que estão ali garantidos pela Constituição, ele violou um importante alicerce do sistema democrático, que é a não existência da censura. Ora, se você não está satisfeito com o programa,
você simplesmente não assiste. Né? Agora, você determinar a retirada do programa do ar, porque você pessoalmente acha que aquilo ali lhe incomoda, aí eu considero isso aí, por exemplo, um abuso de autoridade. Né? O desembargador, que terá a sua decisão cassada, porque eu não acredito que as cortes superiores irão endossar isso aí, pode inclusive aí, ó, pensando aqui, de repente ele pode ser objeto disso. É claro que o juiz ele tem que ter a independência na manifestação judicial dele, mas uma vez que também já comprovado que ele permitiu, com base neste mesmo argumento, a não condenação do presidente Jair Bolsonaro por homofobia, numa série, né, de declarações homofóbicas que ele deu no programa CQC, isso aí poderia até justificar que esse juiz ele julga de acordo com a conveniência em momentos determinados. Eu acho isso um absurdo, mas acho que enquanto a gente tiver um mínimo, né, de democracia no Brasil, isso aí não prospera. Acho que já li o ministro Marco Aurélio, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a ausência de censura é um risco grande para a democracia. Mas não assusta também o fato dessa decisão vir de um desembargador e não de um juiz de primeira instância? Assusta, é lógico, né? Quer dizer, já é É porque no Brasil, Glauco, está sendo criada uma cultura de que todo mundo quer resolver o problema a partir da sua ação. Mas o cara sozinho, ele acha que ele pode transgredir funções, ele pode pular jurisdição. Depois que o Sérgio Moro levou para Curitiba processos que deveriam correr normalmente em São Paulo, depois que as decisões de primeiro grau passaram a vincular tribunais superiores, da forma como aconteceu, que foi criada aquela ideia do juiz herói, outros juízes, outros desembargadores se acham com o direito também de querer exercer esse papel. Só que esse papel não existe, né? As pessoas são falíveis. Então, é importante que por exemplo, quem hoje defende a retirada do programa Porta dos Fundos pela orientação do desembargador, compreendam que isso um dia pode virar contra si. Veja só, foi vinculado nesta mesma Netflix, no ano passado, retrasado, um filme, salvo engano, do Zé Padilha, em que fazia alusões à sistemática da Lava Jato, e com erros gravíssimos e falsos em diversos pontos, e nem por isso o programa foi retirado do ar. Quem não gostava simplesmente não assistia, e pronto. Né? A gente tem que parar com essa postura inquisitória, com essa postura arcaica. Num país livre, você sentindo lesado, você até busca efetivamente depois a reparação disso. Mas a censura é algo que imaginávamos todos que já tivesse sido banido no Brasil com o fim da ditadura. Pelo jeito não, né, Uchoa? Pelo jeito não, né, Glauco? E assim, e pela firmeza com que o desembargador, com a frieza com que o desembargador fez a determinação, ele naturaliza a situação, né? O que ainda é mais grave, porque ele não coloca como uma questão excepcional, ele simplesmente naturaliza. Não, isso aqui não, nos valores não sei o quê, e taca a canetada. Não, meu amigo, não pode ser assim, né? Enquanto existe uma Constituição, existe um artigo 5º, inciso 9, estabelecendo a não censura como cláusula pétrea, isso aí tem que ser observado. Isto é básico no direito, veja só. Eu tô comentando aqui, Glauco, uma situação que é objeto de estudo no segundo semestre do curso de Direito, quando você começa a estudar Direito Constitucional 1, a entender a Constituição, os principais princípios fundantes do sistema constitucional brasileiro. Isto é básico, isto é elementar, viu? Não é uma coisa assim complexa, não. Estamos falando aqui de uma coisa absolutamente elementar no campo do direito.
E o Shoa, nesse início de ano também a gente teve uma entrevista do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em que ele fala outras coisas, que é preciso defender ativamente o Estado Democrático de Direito para evitar um novo eclipse institucional, mas tem um trecho aqui da entrevista que me chamou a atenção, que é quando ele fala a respeito do mensalão. Cita inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele tinha um tipo de postura dentro do Supremo bem diferente do que tinha hoje, e o Barroso havia dito que o mensalão havia sido um ponto fora da curva, e o Lewandowski cita aqui algumas coisas que ele achou incoerentes ali. Os habeas corpus deixaram de ser julgados para que fosse apreciado apenas o mensalão, né, já que o trabalho das turmas do Supremo foi paralisado. Também lembra a aplicação da teoria alemã do domínio de fato, que foi inclusive criticada pelo seu próprio autor, né, o uso da teoria do domínio de fato aplicado ali no julgamento da ação penal 470, ele fala também a respeito do fato de o processo ter sido fatiado e julgado segundo a ótica do Ministério Público. Enfim, você acha que o mensalão foi mesmo esse ponto fora da curva que acabou, de certa forma, determinando aí uma cultura muito mais punitivista no Brasil, o fortalecimento dessa cultura e também, de certa forma, o julgamento da ação penal 470 é o pai do lavajatismo? Ah, sim, sem dúvida alguma. Eu li a entrevista do ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski, sempre muito polido, fez essa crítica ao mensalão. Ele, naquele momento, naquela ação penal, ele estava numa situação extremamente complicada. Ele era o revisor, né? Atacado pela mídia inteira do país, atacado por uma convulsão social que era mobilizada através de uma ignorância massificada, e também por muitos de seus pares. É bom lembrar, Glauco, que o mensalão, o relator do processo, que era o ministro da época, Joaquim Barbosa, ele, alegando uma dor de coluna, ele falava em pé, com o dedo em riste, né? Era assim que ele se pronunciava no mensalão, os outros sentados e ele em pé. Quer dizer, um magistrado que quis fazer o papel de Ministério Público acusador numa Corte Suprema. Um magistrado que eu considero ter como seu maior êxito durante a sua passagem do STF é o pedido de aposentadoria, porque aquele ministro criou, ou pelo menos impulsionou, a naturalização do autoritarismo que não era, naquele momento, aplicado no STF. Todo esse conjunto de coisas que você citou, que o ministro Lewandowski comentou, como a suspensão do julgamento de todos os processos, a não concessão de habeas corpus, tudo isso aí é um estado de coisas assim inconstitucionais e absurdas que provocou com que o mensalão desse o pano de fundo para o que necessitaria a Lava Jato acontecer, que era a transgressão judicial das prerrogativas básicas de defesa das pessoas. O mensalão foi horrível sob esse ponto de vista. Sem falar que o domínio do fato realmente é uma questão muito complicada, porque aquilo precisa ser provado, né? Não tem essa história. Houve completamente uma transgressão no direito de defesa e simplesmente um julgamento porque você acha. Não pode ser assim, Glauco. O mensalão, o ministro Lewandowski, ele fez essa entrevista, como eu repito, de uma forma muito polida, mas ele expressou ali toda a sua dor por ter tido que passar pelo constrangimento grave de querer ser juiz numa corte que se mostrou incapaz de ser uma corte de magistrados. Essa que é a verdade. O mensalão foi um erro, né? Um erro que gerou condenações que não deveriam ter acontecido, que matou pessoas, e que deu pano de fundo para que a Lava Jato acontecesse. Que a Lava Jato, eu acho que é o maior prejuízo da história recente, da história desse país e das democracias modernas. Eu sempre coloco isso e coloco com muita consciência, porque destruiu não só o sistema de justiça nacional, mas destruiu também a economia, destruiu
entregou a soberania do Brasil e permitiu a criminalização da política a ponto de se eleger um governo abertamente fascista, num país que apontava, que despontava para o mundo como um país democrático, diverso, plural, tolerante, né, e capaz de conviver com as diferenças. Houve todo um retrocesso em marcos civilizatórios por causa da Lava Jato e por causa do Mensalão, anteriormente à história da Lava Jato, né? Aliás, o Mensalão começou com a história dos 40, né? Por que 40? Porque era 40 ladrões e teria o Alibaba. Quer dizer, você já vê aí todo um artifício, uma arquitetura montada para criar um espetáculo. Foi aquilo ali que foi inaugurada pela ação penal... Mensalão 470, né? Ação penal 470. Isso. Que inclusive o Lewandowski diz na entrevista que nem gosta de chamar de mensalão, e realmente ele tem razão. Porque não houve. Não houve, efetivamente. A história demonstrará isso, não tenha dúvida. E o Shoa, dentro desse aspecto aí do espetáculo midiático, calcado numa cultura punitivista, a gente teve em 2019 talvez o pior ano da Lava Jato, né? Porque ela sofreu alguns reveses durante esse período. Você acredita que em 2020 vai continuar essa resistência justamente a isso que você chama de transgressões do ponto de vista jurídico? É porque, na verdade, o que aconteceu? Foi o estopim, né? A Lava Jato escancarou para o mundo, para o Brasil especificamente, que havia um excesso grave nas ações judiciais. A lei de abuso de autoridade que a gente comentou é o resultado disso, né? Talvez não tivesse havido a necessidade de uma lei de abuso de autoridade se não tivesse havido a Lava Jato. A lei também que criou o juiz de garantias é uma outra lei que estabelece claramente um freio, né? Montesquieu já dizia: quem tem o poder tende a dele abusar. Então, essas normas elas foram todas pensadas no sentido de começar a colocar os pingos nos is. E o Supremo Tribunal Federal ele se mostra também incomodado, porque o Supremo Tribunal Federal, eu noto claramente na postura de certos magistrados a percepção de que enveredaram num caminho que talvez no começo pensasse que fosse o mais correto, mas chegaram à conclusão de que era o caminho errado. Isso criou uma crise de segurança jurídica muito grave. Acho que a Lava Jato ela arrefece, né? Até porque ela já conseguiu, do ponto de vista objetivo, preencher aquilo que de fato ela queria. Quer dizer, ela já impediu o presidente Lula de se candidatar à presidência da República, ela já conseguiu ao ministro Sérgio Moro o status de ministro da Justiça, no novo governo fascista. Então, assim, a Lava Jato, porque é muito bom deixar muito claro que a Lava Jato não está preocupada com corrupção, não, Glauco, né? Vamos ser sinceros, a corrupção ela não foi criada no Brasil, ela não é uma invenção brasileira. Não, ela não é nacional. A corrupção ela é típica do capitalismo, onde há capitalismo, há corrupção. Um sistema econômico, para que um cresça, o outro tem que ser diminuído, em que você ganha em cima do excesso de trabalho, da hora extra do seu trabalhador, na competitividade desleal, nos juros do mercado financeiro, na não reposição inflacionária no salário das pessoas. Você vai falar que a corrupção é um problema do Brasil? A corrupção ela é da gênese do capitalismo. Então a corrupção ela foi apenas um mote para que se estabelecesse uma operação que queria mesmo tirar um partido político que tinha um governo social do poder. Se tratava disso, né, a Lava Jato. Então ela vai arrefecer pelas medidas legais que vão deixar de ser arbitrárias agora por imposição legal, mas também porque ela já alcançou aquilo que ela queria alcançar. O nosso desafio agora é conseguir recuperar a esperança de que a gente pode dar um salto qualitativo, cultural, mudar isso aí, porque também com lei não se muda cultura nenhuma, tirar esse governo e construir uma sociedade pensante, uma sociedade capaz de ser emancipada
e retomar o caminho do crescimento, porque o Brasil agora sofre uma crise econômica, está todo mundo aí sofrendo no bolso o resultado da Lava Jato. Tá certo, Uchoa. Muito obrigado pela sua participação. A gente espera ainda que você participe também no decorrer do ano várias vezes. E até a próxima. Glauco, um grande abraço, é sempre um prazer. E tomara que participe mesmo, me chame, que eu estarei sempre aqui. Um bom dia para vocês. Me perdoe um pouco, eu estou rouco. Cheguei de viagem, mas um abraço forte e um bom ano para todos nós. Pode ficar tranquilo que a gente vai te chamar sim, Uchoa. Muito obrigado e um abraço. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa.